Olá, bom dia para todos. Desejar a todos as boas-vindas ao nosso estudo da Palavra de Deus e agradecer principalmente a todos vocês que têm nos acompanhado nesses estudos. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago nesse trimestre e a revista que nós estamos estudando, ela traz o título de Tiago, a fé em ação. Essa revista é da editora Cristã Evangélica, que nós temos utilizado. Nessa epístola de Tiago, o autor, né, que é o próprio Tiago, ele tinha em mente os crentes fiéis que passavam por provações na dispersão. A estes ele encorajava e confrontava os irmãos em suas condutas e responsabilidade cristã diante de Deus. Mas Tiago também tinha em vista os indivíduos mais carnais e egoístas, cujas condutas mostravam falha. E a estes Tiago vai repreender na sua epístola. Bom, nós já estamos, a essa altura, no estudo de número 10. E hoje o título é A Origem dos Conflitos e os Meios para Vencê-los. Tiago sempre faz uma duplicidade, né? Ele traz o problema, mas ao mesmo tempo também ele traz a solução. O texto para isso, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias e nos acompanhassem no texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, de forma que, quando nós terminarmos o estudo, nós temos também terminado toda a leitura desse texto que eu vou projetar para os irmãos nos slides, tá? Os irmãos podem ir acompanhando. Esse estudo ele tratará de um dos problemas mais comuns entre as pessoas, ou seja, no âmbito familiar, conjugal, profissional, ou mesmo até no meio de nós cristãos. São aqueles que nós chamamos de conflitos interpessoais. A Epístola de Tiago ela é muito prática e relevante ao abordar o assunto, através da origem dos conflitos e seus efeitos. E se tratando de Tiago, como eu já falei, ele levanta o problema, mas ao mesmo tempo ele mostra o caminho para nós encontrarmos a solução. De maneira que o autor da revista ele traz no primeiro item do estudo a origem dos conflitos. Está lá no capítulo 4, versículo 1. Já está projetado aí para os irmãos acompanharem. Quanto à origem dos conflitos interpessoais, Tiago inicia sua argumentação fazendo uma pergunta. E, ao mesmo tempo, ele responde essa pergunta, né? Ele fala no versículo, né, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam a vossa carne? Tiago ele faz uma espécie de confronto. Vocês têm o propósito na vida de submeter-se à vontade de Deus? Ou, pelo contrário, vocês querem atender seus próprios desejos com os prazeres deste mundo? O autor reconhece a fraqueza e a tendência natural, carnal, para os conflitos de natureza interpessoal. A presença de conflitos e contendas e confusões entre aqueles cristãos não poderia encontrar justificativa em fatores externos, como, por exemplo, a dispersão que eles estavam passando durante ali o Império Romano, como eu já falei em outras lições. É a mesma coisa que acontece conosco. Muitas vezes nós queremos colocar os nossos problemas, sempre é os outros que têm culpa, nunca somos nós. Mas Tiago quer dizer aqui que o problema ele muitas vezes ele não vem da parte interna, ele vem da parte externa, ele vem da parte interna, provocada por nós mesmos. Então, segundo Tiago, a origem das guerras e dos pequenos conflitos interpessoais se encontra no interior humano. Por isso a pergunta, de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? A parte B do versículo 1. Bom, a palavra de Deus ela é clara ao afirmar que a origem dos conflitos humanos vem do coração do homem.
Por exemplo, em Marcos, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23, diz: de onde procedem todos os maus desígnios? Marcos está tratando sobre isso. Como resultado das obras da carne, né? O apóstolo Paulo, ele fala muito disso, ao mesmo tempo que ele fala das obras do Espírito, ele também fala das obras da carne, lá no capítulo 5, versículo 19 a 21. Aí ele vai falar sobre as obras da carne. E também ele adverte os cristãos de Colossos, né? No seguinte versículo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Lá em Colossenses 3 e 5 nós podemos ver isso daí. No segundo ponto dessa manhã, o autor vai nos apresentar os efeitos, né? Os efeitos que causam os conflitos. Tiago vai argumentar conosco aí nos versículos 2 até o versículo 6 desse capítulo. Então, baseado na natureza pecaminosa, os conflitos se desenvolvem causando efeitos danosos ao ser humano. Nós bem sabemos disso, né? Onde há conflito, há divisão, há tudo isso. Como bem escreveu Tiago, né? A concupiscência, depois de conceber, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1,15, nós já até comentamos sobre isso anteriormente em outras lições. Então, como já visto nas palavras também de Jesus, o que contamina externamente o homem provém primeiramente da contaminação interna do homem. Os conflitos entre os leitores de Tiago não eram diferentes. Ele cita pelo menos um quadro com 4 desses efeitos, que nós vamos citar aqui para os irmãos. O primeiro desse quadro, está na tela dos irmãos aí, no PowerPoint, é a frustração espiritual. Vejam só o versículo 2 e versículo 3. Tiago vai dizer assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque nada pedis. E ao mesmo tempo Tiago vai dizer: mas mesmo que pedis e não recebereis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. No que resulta a cobiça, a inveja, a violência, a contenda? Viveis a lutar e a fazer guerras. Convém dizer que Tiago, ele tinha em mente não as guerras entre as nações, essas nações poderosas que vivem guerreando entre si, mas a discussão e a divisão entre os irmãos, às vezes dentro da própria comunidade cristã, na igreja. Aí, a avareza, que é o segundo motivo aqui, se encontra na motivação inaceitável daqueles que pedem para o quê? Para esbanjar nos seus prazeres. Então, Tiago vai dizer: vocês vão pedir, mas não vão receber. Vocês querem esbanjar nos próprios prazeres que vocês têm. Então, qual é a condição essencial para que a gente peça e possa, então, ser atendido por Jesus? A condição essencial de toda oração se encontra em 1 João 4, versículo 14, que diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, temos que pedir segundo a vontade de Deus. Essa é a nossa oração. E não para esbanjar em nossos prazeres, como disse Tiago. Tiago afirma que os conflitos não levam a nada, e a lugar algum. Nada tendes, nada podeis obter, e nada recebeis. Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, vai até o versículo 8, eu vou ler só o versículo 7, ele diz assim: porque o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Então, no plano espiritual, os conflitos nada produzem. Tiago diz que não vão ter valor. Em segundo lugar, infidelidade espiritual. Aquelas pessoas não tinham uma fidelidade espiritual para com o Senhor de suas vidas. Eles eram novas criaturas.
mas eles estavam falhando em algumas coisas. Por isso, Tiago vai dizer que eles estavam em conflitos que expressavam a influência ativa da natureza pecaminosa, que mostra tanto o padrão com os princípios dos valores mundanos, e, em outras palavras, os conflitos concordam com o mundo e se rebelam contra a santidade de Deus. Por essa razão, Tiago os chama de infiéis. Veja o versículo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? É isso que Tiago chega a dizer, a acusar aqueles irmãos, a afirmar a respeito daqueles irmãos que eles estavam sendo infiéis na sua atitude espiritual para com Deus. E ainda em terceiro, Tiago alerta aqui para inimizade espiritual. Ou seja, a parte B do versículo 4 vai dizer: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João também escreveu a esse respeito. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Essas guerras interpessoais revelam a ausência do amor. Conflitos interpessoais, eles afetam a comunhão prática do cristão dentro da própria igreja e a sua comunhão com Deus e também com os irmãos. O melhor comentário que nós podemos ver a esse respeito, nós encontramos nas palavras do próprio Jesus. Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, versículo 24. Há duas atitudes aqui que nós podemos notar para com as coisas desse mundo e para com as coisas desse tempo. A primeira é: se nós servimos a Deus e ao próximo no mundo em que vivemos, é uma atitude que nos constitui amigo de Deus. Deus gosta disso. Nós devemos amar o nosso próximo e servir a Deus. É para isso que nós estamos aqui, para glorificar a Deus nesse mundo, através de nossas atitudes, dos nossos atos, de nossa vida. A outra é deixar que o mundo nos domine e seja o ditador de nossa vida, é estar em inimizade com Deus. Isso Deus não acha que seja conveniente. O próprio Tiago diz: não convém que a nossa vida seja assim. E nesse quarto efeito, Tiago vai também comentar sobre a insensibilidade espiritual. Os versículos 5 e versículo 6 do texto que nós lemos vão dizer assim: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Ou seja, esse versículo está dizendo que Deus colocou o seu Espírito em nós. Nós sabemos que nós temos o Espírito de Deus. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus resiste àqueles que vivem zombando de sua palavra, soberbos, como é chamado, mas dá graça aos humildes. Se nós buscamos a Deus de maneira correta, Deus vai nos dar graça para nós vencermos, então, os nossos conflitos interpessoais. Então, a desobediência a Deus revela a insensibilidade à voz de Deus. Tiago traz à mente de seus leitores que Deus é um Deus zeloso. Nós sabemos que Deus é um Deus zeloso por todos nós, pela nossa vida. E Deus colocou para habitar em nós o seu Espírito Santo. E, portanto, não há de tolerar uma fidelidade dividida. Então, aqueles irmãos estavam querendo servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Então, o Espírito Santo, a gente sabe, a própria Bíblia se entristece com isso. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, vai dizer assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Dessa forma, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vejam só como o pensamento de Tiago é afinadíssimo com o pensamento de Jesus Cristo, lá no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. E vai dizer lá, capítulo 5 e versículo 3 de Mateus, vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, é aquela lógica: se nós nos humilharmos perante Deus,
no sentido de confessar algum pecado, confessar os nossos erros, Deus é aquele que ouve os humildes. Mas não adianta sermos soberbos, porque se formos soberbos, Deus não vai conseguir ouvir as nossas preces. Em terceiro lugar, Tiago traz a solução, né? A solução para os conflitos. Então, do versículo 7 até o versículo 10, Tiago vai nos dar algumas coisas aí, algumas dicas para que nós possamos saber como nós solucionarmos nossos conflitos. Após tratar da origem dos efeitos dos conflitos, Tiago passa a oferecer a solução para tais problemas. Tiago apresenta aqui, no mínimo, 8 ordens verbais nos versículos, a fim de compreendermos a nossa sujeição a Deus através da submissão, junto à promessa da graça para os humildes, com o fim de enfrentar os nossos problemas interpessoais e ainda enfrentar o diabo com resistência e, então, fugir dele. Assim como lá em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, rebateu ele com a própria palavra de Deus, e Jesus resistiu ao diabo, e o diabo acabou fugindo de Jesus. Então, é essa a dica, é o caminho que Tiago vai nos dar. Mas ele vai dizer que primeiro nós devemos nos sujeitar a Deus. Então, o primeiro lugar que Tiago fala aqui no nosso item 3 da lição é que nós devemos ter uma sujeição a Deus e resistir ao diabo. Se não, vejamos o versículo 7 na parte A. Sujeitados, portanto, a Deus, a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Bom, a primeira ordem aqui é sujeitar-se. A ordem do verbo exige uma ação passiva, né? A qual implica nós podemos se alinhar sobre a autoridade de alguém, ou seja, essa autoridade é a autoridade de Deus. O mesmo verbo aparece na atitude de Jesus para com seus pais. O versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 51, vai dizer assim: em seguida, desceu com eles a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E na submissão, Jesus também foi submisso, né, aos seus pais, como nós acabamos de ler. Então, o cristão, ele deve ser submisso a Deus e evitar o cultivo de conflitos na sua vida. A segunda ordem que tem aí é resistir. Vamos resistir. O verbo implica em uma ação urgente, a qual está ligada ao ato do cristão sujeitar-se a Deus em primeiro lugar, se apresentar diante de Deus e condicionar-se a fugir de Satanás, porque dessa forma Satanás vai resistir à experiência do cristão, porque primeiro o cristão sujeita a Deus. Então, resistir através da força do Senhor e não da nossa força. É isso que o Tiago quer dizer. O diabo também tem interesse em nossos conflitos. E ele está ao derredor, como o leão que ruge, né? Como diz Pedro. O diabo está esperto em relação às nossas vidas. E aí nós temos que ter cuidado também com as nossas atitudes. E aí a palavra de Deus vai dizer em Efésios 4, do 26 ao 27, que irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, devemos resolver os nossos conflitos para que o diabo não entre em ação em nossas vidas. Russell Shedd, ele faz o seguinte comentário: resistimos ao diabo somente nos sujeitando a Deus. Aí ele cita 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Para isso, aí ele vai dizer, para isso devemos nos aproximar de Deus com as mãos limpas e o coração puro. Salmos 24, do 3 ao 6. Até nós cantamos, né? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Então, essa dica para resistirmos ao diabo. Segundo, aproximação de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre,
limpai o coração. Então, a aproximar-se aqui, esse verbo exige uma ação dos cristãos. Nós temos que nos aproximar de Deus, com as nossas orações, pedindo a Deus que nos direcione em relação a esses conflitos. Essa atitude resulta em uma reciprocidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, Ele se chegará a nós. Como já abordado no estudo dos efeitos gerados pelos conflitos, a amizade com os padrões do mundo atrapalha a comunhão com Deus. Então, é aquela que nós já falamos, o servir a dois senhores, não podemos ao mesmo tempo. Purificar. Purificai significa a purificação quanto à limpeza. Jesus usou este verbo para falar dos escribas e fariseus que somente se preocupavam com a limpeza de objetos, como sinal de religiosidade. Né? Então, Jesus vai dizer para eles, não é bem essa limpeza que eu estou falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperância. Ou seja, Jesus está falando mais aqui de uma purificação espiritual que ocorre no ato da salvação e ela prossegue no decorrer da nossa santificação, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. O próprio Jesus se deu por nós e ele é quem nos purifica internamente através das nossas orações, das nossas petições e entrega a Deus. Aqui compreendemos que Deus requer muito mais que uma lavagem externa, mas se faz necessário pureza moral. Então, atitude é o que Tiago fala sempre, é prática, atitude. Não adianta eu mostrar simplesmente em palavra, mas eu não ter ação, não ter atitude, não mostrar isso em obras, naquilo que eu faço. Essa purificação exige o abandono das atitudes que geram conflitos. Limpar, e o versículo fala também de limpar. Esse verbo aqui tem mais a ver com uma limpeza interna do que com a externa, como já falamos. Tiago está falando de uma limpeza mental, de intenções. Aqueles que são de ânimo dobre, né? Ou seja, tem duplicidade no pensamento. Uma hora está querendo estar no mundo, outra hora está querendo estar junto ou se aproximando de Deus. Então, diz que essa pessoa está dividida, né? Tiago vai dizer que é como as ondas do mar, que são jogadas de um lado para o outro. Tem uma forma de pensar dividida, mentalidade dupla. Precisam dessa purificação, caso contrário, cederão facilmente aos conflitos. João usou o mesmo verbo ao escrever, e todo o que neles tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:3. 3. Arrependimento verdadeiro. Aqui que Tiago vai começar a falar como que nós devemos nos aproximar de Deus com arrependimento verdadeiro para que nós possamos fugir desses conflitos que nos perturbam. Afligíveis, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Afligir-se, lamentar e chorar mostram uma atitude de quebrantamento, sentir pelo seu estado espiritual, lamentar-se e chorar pelos seus pecados. Muitas vezes nós temos pecados que nós temos que nos ajoelhar, nos apresentar diante de Deus, para que Deus possa nos perdoar. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 13, o exemplo de um publicano que não ousava levantar os olhos para o céu. É impossível buscarmos uma aproximação mais profunda de Deus sem sentirmos vergonha de nosso estado espiritual, ou seja, do nosso pecado que está nos afligindo. Nós temos que nos envergonhar perante Deus dessas atitudes. Sua luz mostrará a nossa imundícia e nos levantará da nossa vergonha. O comentarista diz que o verdadeiro penitente
não se atreve a levantar os olhos ao céu. Ao seu redor não há nada erguido enquanto o perdão e a graça de Deus o não levantarem e o porem de pé. Quarto, humilhação perante Deus. Versículo 10 vai falar sobre humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Esse versículo é bem conhecido por nós. O exemplo mais claro que se faz a mais excelente prova dessa passagem é a do nosso Salvador. Como o apóstolo Paulo nos mostra em Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11, ele diz assim: ele se esvaziou, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi exaltado sobre todos e sobre todos, mas antes Cristo teve que se esvaziar. Se queremos que Deus possa nos tornar exaltados na sua presença, nós temos que primeiro nos humilharmos na sua presença, confessando as nossas falhas. Sim, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste àqueles que não dão valor à sua palavra, porém aos humildes que se apresentam diante dele, ele dá graça, diz a palavra de Deus através de Tiago. Quando nos humilhamos e diante dele ficamos contritos, ele se deleita em nos abrir os tesouros de sua graça. Quero concluir nessa manhã com os irmãos e os nossos amigos que estão nos acompanhando, dizendo o seguinte: a tendência humana é ver no conflito existente a culpa do outro. Como eu já disse, a culpa é sempre do outro, né? Nunca é nossa. Nunca nós nos colocamos diante de Deus para dizer: Senhor, eu pequei. Aqui estou para confessar o pecado. Mas sempre é alguém que fez alguma coisa e por isso nós colocamos culpa sempre no outro. A Bíblia nos leva para outra direção. Os conflitos se originam em nós, mostram seus efeitos externamente e só podem ser solucionados através do amor, da obediência, santidade, da dependência de Deus, nos achegando a Deus, como a palavra diz, Tiago, né? Eu quero concluir com um comentário do Russell Shedd, né? Ele diz: resistir ao diabo, se nós resistirmos ao diabo, somente devemos nos sujeitar a Deus. Para isso, devemos nos aproximar de Deus com as mãos limpas e o nosso coração puro diante de Deus. Esse é o conselho também de Tiago para que nós possamos vencer os conflitos dessa vida. Que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã, mais uma vez. Meus irmãos e amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Minha gratidão a Deus, que nos concede compartilhar a sua palavra com vocês. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor. Amém.